Cadê ele? Onde Vamos é que falar ele tá aí, gente. Marcelo Cabral, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Bom dia, secretário. Bom dia, Carol. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece o tempinho aí do senhor para falar com a gente aqui no Central 98, né, de um tema tão importante e começar perguntando como é que tá esse enfrentamento da Covid-19 no estado de Minas Gerais. Como é que o senhor faz a avaliação aí desse nosso combate à pandemia? Bom, a gente está... primeiro, né, antes de tudo aí, falar para os espectadores da oportunidade que vocês dão da gente poder esclarecer. Isso é importante, sempre é muito importante a participação e a oportunidade que vocês dão para a gente. A gente realmente, né, desafortunadamente, infelizmente, a gente vai chegando próximo do pico, mas isso era previsível. A gente está dentro dos cálculos que nós fizemos com os nossos técnicos, a gente realmente se aproxima do pico e Deus queira que também caminhe assim para que a gente possa depois ter uma tendência de descida. Mas eu acho que é o momento da gente pedir cada vez mais a participação das pessoas. A gente tem falado isso insistentemente, um cuidado para que as pessoas se acautelem. A gente realmente tem uma situação muito crítica. Acho que a gente só sente quando a gente tem alguém próximo. Eu perdi um amigo do Rio, perdi acometido aí pela Covid-19 e dentro daquilo que a gente planejou e calculou até agora, através do nosso Centro de Operações de Emergência e Saúde, através do CIEVES, a gente está tendo realmente um aumento dos casos, infelizmente um aumento dos óbitos e caminhando para o momento em que a doença vai ter o seu índice máximo aí, vamos dizer, que é em torno do dia 15 de julho, data essa que tá mantida. E aí pedir cada vez mais esforços da população, o Estado, naquilo que lhe cabe e dentro das limitações naturais que toda administração pública tem no Brasil, fazendo o que é possível para o enfrentamento. Mas a gente caminha, sim, para o momento de mais criticidade da doença. Marcelo Paulo Leite, bom dia, prazer falar com você. Nós estamos vendo aí alguns dados que apontam para o Vale do Aço e para o Triângulo Norte como situações muito preocupantes. Hoje pela manhã eu estava vendo Ipatinga, por exemplo, com 100% da lotação, Uberlândia com 100% da lotação dos leitos de UTI, o que é um dado muito preocupante. O Estado tem como desafogar essa região e ter ações, por exemplo, de suporte, de transferência de pacientes? Como é que o Estado pensa para entender essas situações onde já passa dos 90% e até 100% dos leitos ocupados? Paulo, obrigado pela tua colocação. É uma colocação muito bem ponderada, muito bem indicada. Você já deu até algumas indicações aí. Quando você fala da transferência de pacientes e dos esforços do Estado, é exatamente isso. Quando você fala da transferência, é o sistema de regulação funcionando, que é o que a gente vem tentando já há um bom tempo aperfeiçoar cada vez mais, procurar ajustar aquilo que a gente precisa ajustar e caminhar cada vez mais no sentido de eficiência. E você falou da participação do Estado e aí acaba nos remetendo a participação, na verdade, de todos os entes, União, Estados e municípios, dentro da concepção de gestão do sistema de saúde. O sistema de saúde ele funciona com uma gestão tripartite, quer dizer, em 3 partes, União, Estado e municípios. Os esforços devem ser nesse sentido e até os nossos tribunais já têm reafirmado essa modalidade de gestão. Aquilo que toca ao Estado vem sendo feito através do Minas Consciente e dos programas, dos planos de contingenciamento macro-regionais, e a gente passou a fazer reuniões constantes com prefeitos e secretários municipais, sempre de modo dialogado, respeitando aí as atribuições e as competências de cada ente e procurando conscientizar da necessidade de esforço de cada uma dessas partes. A nosso sentir aqui, a gente vem buscando a habilitação de leitos, procurando consolidar os nossos dados, fazendo distribuição de respiradores de modo dialogado aí através da Comissão Intergestores Bipartite, que é um foro de discussão que envolve o Estado e os municípios que compõem aquele Estado, e procurando cada vez mais calibrar esses dados no sentido aí do melhor
do ótimo e do aperfeiçoamento. Só que isso exige, e até voltando um pouco, as regiões que você mencionou realmente chamam a nossa atenção. A calibragem desses dados, ela vai trazer informação de modo consolidado para a gente ter uma visão melhor em relação a isso, e justamente para que a gente caminhe no sentido do aperfeiçoamento, mas a gente já tem esses dados e nessas regiões que você falou. E aí a gente acaba, parece lugar comum, mas a gente acaba se remetendo ao plano Minas Consciente e os planos de contingenciamento macro-regionais. A saúde, ela funciona por macro-regiões e micro-regiões. Dentro dessas macros, a gente tem ali indicadores, ocupação de leitos, número de infecções, e isso acaba funcionando dentro da gestão da saúde de modo constante. Agora, com relação à Covid, todos nós, a sociedade, a imprensa, passou a ter mais intimidade com esses dados. E aí é muito importante que essas regiões colaborem e estejam junto com o Estado no esforço de gestão conjunto para que a gente não tenha surpresas desagradáveis. O plano de contingenciamento macro-regional, porque se o município aderiu ao Minas Consciente, a percepção que nós temos é que o Minas Consciente é efetivo sim, porque ele respeita a autonomia dos municípios a partir do momento que os municípios aderem com os seus decretos municipais e aí passam a se vincular aos nossos dados, aos nossos indicadores, mas caso eles não adiram, a gente tem a deliberação 17 do Comitê Extraordinário, que são medidas tratadas para os municípios de um modo geral, além dos planos de contingenciamento macro-regionais que foram discutidos com municípios e têm sido relembrados nas reuniões com prefeitos e secretários municipais. Então, de parte do Estado, esses são os esforços que vêm sendo feitos e constantemente feitos. Os tribunais também têm reafirmado, mesmo no âmbito colaborativo, digamos assim, de resguardo das atribuições de cada um desses entes, da necessidade de as medidas gerais estabelecidas pelo Estado serem um aparato, uma baliza para que esses entes não vão além desses dados para flexibilizar, mas que possam ser mais rígidos, resguardadas aí as particularidades e atribuições de cada um desses municípios. Pode parecer meio complexo para a sociedade, realmente a gente tem tentado explicar da melhor forma, mas o sistema de saúde, ele na verdade precisa de colaboração de todos os entes e um engajamento e uma conscientização para que dê certo. E não adianta a gente simplesmente buscar habilitar leitos, colocar estrutura, se há um descontrole na região, porque a gente jamais, aquela velha brincadeira que retrata bem, mas é o gato e o rato, é o cachorro correndo atrás do rabo, sem que dê certo, porque a gente vai seguir fazendo esforços para habilitar leito, mas o vírus é muito mais veloz do que nós todos. A dispersão dele é muito violenta. Então a gente precisa da observância dos planos do Minas Consciente para quem aderiu, dos planos de contingenciamento macro-regionais para aqueles que não aderiram ao Minas Consciente, observar esse diálogo e agora, mais do que afirmado, esses limites, essas balizas dessas deliberações do comitê que vieram dentro de um regramento partindo da União, para que a gente possa ter sucesso nesse enfrentamento. Mas o contexto é esse, e a gente segue nos esforços para habilitação de leitos e de distribuição de respiradores da maneira mais objetiva para poder atender a todas as regiões. Secretário, Lucas Raj falando aqui, ainda sobre o Minas Consciente, na semana passada houve aí um recuo de ondas, né? Municípios que ainda estavam na onda amarela recuando aí no programa. Como é que você avalia o programa nessa próxima semana agora? Hoje vocês têm uma reunião para discutir os próximos passos. Como é que está o Minas Consciente aí e principalmente que balanço você faz da situação dos leitos no estado como um todo? Tudo bem, Lucas? Obrigado aí pela pergunta. Bom, o Minas Consciente, foi o que eu falei antes, ele foi pensado, claro que a gente está aberto sempre para um diálogo com todos, é o que a gente tem feito, mas o Minas Consciente, quando ele envolve todas as secretarias, quando ele envolve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico procurando dar os seus indicadores no sentido de preservar a economia na medida que seja possível de acordo com a pandemia, e quando a gente tem indicadores da saúde para poder dar
prevalência aqui para a preservação da vida e da saúde, quer parecer para todos nós que é um programa sim adequado, é um programa que tem por objetivo fazer a contenção da maneira mais responsável e eficiente possível e tem, a nosso sentir, funcionado, só que a gente tem também, dentro de um mecanismo de diálogo e de respeito às autonomias dos municípios, esse mecanismo de adesão. Então, depende da adesão dos municípios, daqueles que aderiram através de decretos municipais, esses ficam vinculados e passam, então, a respeitar e ter que observar esses indicadores do Minas Consciente. Nesse sentido, a gente entende que é uma medida devida, só que hoje nós temos em torno de 165 municípios que aderiram no universo de 853, o que acaba fazendo com que a situação do Estado, de uma maneira geral, não reflita aquilo que a gente desejaria, olhando para o Minas Consciente, que viesse a acontecer. E aí as pessoas podem se perguntar, então quer dizer que não funcionou? Não, funcionou, principalmente quando a gente olha para a adesão. O que a gente tem para cobrir essa não adesão, digamos assim, dos outros municípios, são os planos de contingenciamento macro-regionais, como eu já mencionei, que também tem indicadores, tem leitos, referência de leitos, tem referência de infecções, passa pelo nosso COS, passa pelos organismos aqui da saúde, então tem também essa vocação para atender. E além disso, o Comitê Extraordinário, a gente tem uma sucessão de leis, até para as pessoas entenderem, até caso tenham curiosidade, é claro que é um monte delas, mas eu vou dizer aqui o número de 3 ou 4 para que as pessoas entendam. Começou com a União Federal a partir da Lei 13.979, retrata então a situação de emergência em saúde pública. A partir daí a gente tem algumas portarias do Ministério. No Estado nós tivemos o Decreto de Numeração Extraordinária 113, depois o Decreto 47.886 e depois o Decreto 47.891. Esses podem dar aí, de uma maneira geral, as medidas que foram estabelecidas, de que forma se faria o enfrentamento, direção no que se refere a compras de insumos, enfim, a logística e a política para o enfrentamento. Mas tudo isso, e isso foi submetido especificamente à Lei 13.979, foi submetido a exame do Supremo Tribunal Federal e dando lá então a responsabilidade de cada um desses entes. A gente tem procurado seguir nessa toada, nessa trilha, para respeitar as atribuições de cada um dos entes e olhar para aquilo que cabia a nós em matéria de responsabilidade. Então a gente tem o Minas Consciente, tem os planos de contingenciamento, tem as deliberações do Comitê Extraordinário que surgiram com o Decreto 47.886 que eu acabei de falar para vocês, ou seja, a gente tem no que se refere à necessidade da administração pública de fundamentar os seus atos e observar a legislação, tudo bem encaminhado, tudo bem alinhado, e as medidas logísticas. A gente sabe que na administração pública a gente tem restrição financeira, isso está acontecendo para o Brasil todo, e uma necessidade de otimização dos dados para que isso se faça de uma maneira ponderada, de uma maneira possível dentro do Estado. Então, quando você me pergunta sobre o Minas Consciente, eu até estendo a todos os outros planos que eu falei, o plano de contingenciamento, as deliberações do comitê, a gente fez isso da maneira mais otimizada possível dentro da perspectiva do Estado e que tem potencialidade para o enfrentamento da pandemia. Mas, mais uma vez, eu repito, se a gestão é tripartite e se a gente principalmente conta até com uma mudança de cultura dos indivíduos, essa é uma batalha que é de todos nós, é uma batalha de união dos estados, dos municípios e de cada um dos indivíduos, porque não adianta a gente pensar em abstrações e entes despersonalizados como a União, o Estado e os municípios, apesar de conduzido por homens, se não houver um esforço de cada um de nós enquanto cidadão. Às vezes nas coletivas eu vinha falando que as pessoas perguntam sobre medidas administrativas, sobre penas, e até de uma maneira meio forte eu falava, gente, não adianta a gente pensar em medida administrativa, em pena, se caso a gente deixe de observar, a pena para cada um de nós possa ser a morte.
Essa, infelizmente, é a realidade. Então é nisso que a gente precisa se fiar, acreditar que que a gente não pode presumir má fé de ninguém, isso é uma regra do ordenamento jurídico. Quem está aqui está fazendo o seu melhor, está fazendo de boa fé, trabalhando muito, só que a gente precisa contar com os esforços de todos. E com relação aos leitos, a gente tem sim, como era comum e era esperado para a pandemia, um aumento das infecções, um aumento da ocupação, mas como eu falei no início da entrevista, a gente está buscando otimizar esses trabalhos, a gente está procurando consolidar os dados para calibrar e dar a informação sempre de modo tempestivo e da melhor forma possível, reconhecendo, como a gente falou lá desde o começo e que agora já é comum para todo mundo, que a característica da subnotificação, ela é própria a qualquer pandemia, e no mundo todo a gente vem procurando enfrentar isso da maneira adequada, com aquilo que a gente tem para colocar à disposição da sociedade. E no que se refere a esses leitos, o que a gente está fazendo de efetivo? Procurando habilitar cada vez mais, fazer esse contato constante com o Ministério, nas competências que cabem ao Estado. Fazer isso, procurar olhar para a remuneração desses leitos. Os respiradores, a gente tem procurado fazer de modo objetivo, dialogado com a Comissão Intergestores Bipartite para estabelecer esse critério objetivo. Seguimos recuperando os que dá para recuperar, aguardando aqueles que nós fizemos a compra mais eficiente do país, aí uma das mais eficientes, e fazendo esforços. Está sendo uma batalha, uma guerra a cada dia. Agora, a mensagem que a gente pode dar para a sociedade é que isso está sendo feito da forma mais esforçada possível, da forma mais efetiva possível e da forma mais empenhada possível. Dificuldades o mundo todo está passando, mas a gente está procurando fazer isso da melhor forma, sempre calibrando, e a gente sempre acredita que dá para melhorar. Isso tem que ser uma máxima, eu acho que para todos nós, para qualquer indivíduo. Fizemos bem hoje, só que no dia de amanhã a gente pode tentar ser melhor do que hoje. Então é dessa forma que a gente está trabalhando. E aí, respondendo objetivamente, então, em relação à questão dos leitos, a gente tem naturalmente um aumento de criticidade, e o que a gente faz é calibrar, melhorar esses dados e continuar nos esforços de habilitar leitos e de distribuir respiradores. Secretário, Minas Consciente para os próximos dias aí, próxima etapa, há possibilidade de avanço de ondas em alguns municípios? Como é que você enxerga isso aí? A gente, isso aí é até intuitivo, isso é fácil de perceber pela sociedade. Quando a gente vê um aumento de casos, quando a gente vê o perigo chegando mais próximo, seria um pouco fora de contexto a gente falar de avanço de ondas. Claro que se o município tiver dentro dos indicadores, porque isso também seria incoerente, se o município está dentro dos indicadores, tem seus dados bem consolidados, a situação está bem contida, ele tem condição de avançar, a gente não vai desconsiderar isso, sempre submetendo à avaliação do comitê executivo, do comitê extraordinário. Mas a tendência hoje, se a gente olhar para Minas Gerais, é que a gente tenha um momento de mais restrição. Eu quero, até os empresários são objeto da nossa preocupação, sim. A gente sabe que o ganha-pão das pessoas é muito importante, a gente não está alheio a essa realidade, a gente sempre fala, a gente procura ouvir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com seus indicadores, a gente olha tudo e a gente não vai deixar de olhar para a situação de cada um que trouxer a nós algum pedido. Mas a tendência hoje, e aí eu acho que fica claro para todo mundo, como é que a gente tem um aumento de ocupação de leitos, a gente tem um aumento de casos, a gente infelizmente tem um aumento de óbitos, e a gente vai falar de uma maneira generalizada de avanço de ondas no sentido da abertura da economia. Seria incoerente. Então a tendência geral, digamos assim, é de mais contenção. E a gente não vai deixar de observar, caso seja necessário, a situação mais particularizada de um ou outro caso. Mas, mais uma vez eu relembro, e a gente falava isso desde o começo também, o Minas Consciente não é e nunca foi um programa de flexibilização. Ele é um programa de isolamento adequado e de retomada das atividades econômicas de modo gradual, responsável, baseado em evidências científicas e técnicas. A gente se preocupa sim com a economia, sempre. Só que a gente precisa ter um olhar agora para uma situação de pandemia que ainda é desconhecida para o mundo todo e que a gente não pode relaxar
eventualmente colocando a vida das pessoas em risco e até a nossa mesmo. Por isso que eu até falo que é uma responsabilidade de cada um para que a gente não coloque o nosso próximo numa situação difícil. Secretário. Então eu diria... Pois não. Com essa questão que o senhor falou, né, do aumento do número de casos, essa necessidade mesmo, esse momento aí do isolamento, do cuidado, uma questão que a gente tem sempre debatido aqui é a questão do hospital de campanha do Expo Minas. Como é que fica, né, a abertura do hospital de campanha? Já vai entrar em funcionamento? É o momento de ativar esses leitos aí que foram colocados à disposição? Por enquanto, a gente vai caminhar, sim, para a abertura dos leitos clínicos, mas até para que se compreenda, para que a gente possa, como a gente falou desde o começo, dar um respiro para a estrutura ordinária, normal, comum de saúde, a rede que já está posta, já está construída e é aquela que vai ficar de legado para a gente. Então, a gente já caminha para uma habilitação usando a capacidade, a estrutura de recursos do próprio Estado. Isso está previsto numa deliberação do Comitê Extraordinário. E a gente segue em paralelo com a habilitação de organizações sociais com expertise para isso, tudo conforme prevê bem claramente a Lei 23.081, que trata da gestão por segmentos pelo terceiro setor. Então, a gente continua monitorando, está preparado, a gente tem feito reuniões constantes, a gente já vai, muito provavelmente nos próximos dias, iniciar a operação desses leitos clínicos, mas para quê? Para poder ainda manter a nossa estrutura de UTI viável. E a gente segue habilitando leitos de UTI aqui mesmo em Belo Horizonte. A gente está ampliando esses leitos, fazendo esse esforço, e aí a gente coloca o hospital de campanha neste momento com leitos clínicos como uma retaguarda, mas para manter a estrutura de UTI já posta, viável. E por quê? Porque enquanto a gente mantiver a nossa estrutura comum, ordinária, funcionando, a gente não precisa ativar o hospital de campanha. E é muito importante essas perguntas que têm sido feitas do hospital de campanha. Houve uma sucessão de notícias, para todo mundo é claro que é um aprendizado e a gente veio fazendo da melhor forma possível, mas ficou claro desde o começo que o hospital de campanha, ele era um soldado de reserva. Ele só funcionaria a pleno caso a gente tivesse um esgotamento da rede de saúde. Então é muito importante que as pessoas olhem para o não funcionamento a pleno do hospital de campanha como uma situação demonstrativa de que a nossa rede de saúde segue funcionando. E se a gente segue fazendo esforço para habilitação de leitos UTI que vão ficar na rede de saúde como legado para a sociedade, isso também é positivo. E por quê? O hospital de campanha um dia ele vai terminar, e se Deus quiser ele vai terminar caso ele entre em operação. E a gente torce até para que ele não entre em operação a pleno. As pessoas ficam preocupadas, a verba pública que foi utilizada ali foi quase nada dentro daquilo que é a saúde. A gente teve um percentual muito grande de doações, e o que tem lá, na verdade, é o uso eficiente daquela estrutura, e contando aí também com a necessidade da sociedade de contar com os recursos que ela mesma paga através dos impostos em outros locais. A gente ali não colocou, é tudo em estimativa, em expectativa ainda, e até esse planejamento fez com que a gente pudesse tornar mais eficiente ainda o planejamento daquela estrutura, fazendo esse chamamento e utilizando nada demais, porque as pessoas também às vezes não compreendem a Lei 23.081 foi votada em governo anterior, votada adequadamente pela Assembleia Legislativa. É uma lei que está vigendo, está valendo. Ela é utilizada, é uma lei que tem adequação sob a perspectiva da Constituição, e é uma lei que permite, de modo mais eficiente, mais célere, mais rápido e com menos custo, fazer a gestão daquela estrutura, deixando muito claro que, por enquanto, não se gastou nada do dinheiro da população, porque ele ainda não foi ativado. O que a gente vai colocar agora com o que o Estado já tem são esses leitos clínicos para que se dê uma margem, um resguardo para a rede que já está posta, a rede que já funciona, que já é funcional, e a gente siga fazendo esses esforços para a gente manter a nossa rede funcionando. E se a gente chegar cada vez mais perto do pico e conseguir manter essa rede, ainda que numa situação mais limítrofe, é sinal de que a gente está conseguindo, em alguma medida, ganhar essa guerra. Aí a gente conversando então com o Marcelo Cabral, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, falando pra gente sobre o enfrentamento à Covid-19 no território mineiro e também sobre a abertura do Hospital de Campanha do Expo Minas. Secretário, muito obrigada por esse tempinho para bater um papo com a gente aqui no Central 98.
Gente, eu que agradeço, um abraço para todos vocês, e se eu puder deixar uma mensagem, sigam fazendo os esforços, porque a situação pode ser prejudicial para todos nós, e a gente como indivíduo, se a gente fizer, a gente prejudica às vezes uma pessoa da família, e a gente faz com que a estrutura de saúde fique mais impactada. Então o esforço é de cada um de nós. Agradecer a vocês mais uma vez, a audiência de vocês que é muito boa, e continuar aqui à disposição, tá? Um abraço para todos vocês. Portas abertas aqui no Central 98, grande abraço. Carol, deixa eu trazer o balanço atualizado. Acabou de sair o balanço da Covid-19 em Minas Gerais. São 42 novas mortes em 24 horas. Minas chegando a 1.007 óbitos confirmados. Casos confirmados, total de casos, 47.584. Destes, 27.912 estão recuperados. Então tá aí Minas Gerais ultrapassando a marca de 1.000 mortes pela Covid-19. 42 novas mortes o total de casos? 47.584 com 24 casos. Recuperados, mais de 50%. 27.912, mais de 50% recuperados. Esses dados a gente tem que olhar com... É claro, não estão minimizando morte, não estão minimizando caso. Eu, a exemplo do secretário, tive um amigo que faleceu, um primo, um amigo e primo que faleceu no início do processo da Covid. E é muito ruim conviver com a morte. Eu converso até agora, conversei ontem mesmo com a família, e tá difícil para eles conviverem com essa realidade. Mas a gente tem a notícia da recuperação, e ela tem que ser dada porque ela é um alento para as pessoas que porventura estejam agora acometidas com a Covid. Não, quando o secretário fala do hospital de campanha, mais uma vez a gente reforça aqui, o hospital de campanha ainda sem previsão de abrir. O secretário adjunto de saúde, o Marcelo Cabral, falando do foco em abertura de UTIs no interior. Ele fala, é um soldado que tá ali. Gente, vamos botar esse soldado para trabalhar, sabe? A estrutura tá montada. Eu ainda vejo lentidão. Perdão, secretário, de eu me colocar aqui. Acho que também não é educado ficar contrapondo ele com ele aqui no ar. Mas vamos colocar esse soldado para trabalhar. A estrutura já tá pronta. Eu acho que não custa, sabe? Já tá montado. Lógico que a gente torce para que o hospital de campanha não fique lotado, que a gente não dependa do hospital de campanha, mas ele é um reforço importante para o estado no combate à Covid, e eu torço que ele seja aberto aí o quanto antes. Para mim já tá passando da hora. E lembrar que são leitos de enfermaria que serão disponibilizados no hospital de campanha. Existem leitos de UTI previstos, mas nesse momento são os leitos de enfermaria para desafogar o sistema público de saúde. Aí,